Nós estamos no final de novembro de 2025. Como estão suas metas de 2025? Você lembra delas? E quais serão suas metas para 2026? Você fica todo ano repetindo as mesmas metas sem chegar a lugar nenhum? Então fica comigo que eu vou te ajudar a definir uma meta que vai ser definitiva, um objetivo que vai te ajudar a realmente definir de uma vez por todas o que você vai conquistar em 2026. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Kelly Lobrigatti, eu sou coach especialista em Feng Shui e hábitos e eu realmente acredito que pequenas mudanças nos seus hábitos, no seu dia a dia e no seu ambiente fazem toda a diferença para você alcançar seus objetivos e se tornar a pessoa que você deseja ser. Muito bem. Vamos falar sobre essa questão das metas, né? A gente tem essa mania de fazer metas para o ano novo, às vezes a gente faz uma lista que fica esquecida, adormecida em algum lugar e a gente abandona essa meta. E, na verdade, o que mais acontece é que a gente tem muitas metas. A gente quer emagrecer, a gente quer fazer academia, a gente quer entrar em forma, a gente quer comer melhor, a gente quer ganhar mais, a gente quer trabalhar menos, a gente quer ter mais tempo de qualidade, a gente quer muitas coisas. Mas a verdade é que a gente só consegue focar em uma coisa específica. E quando a gente define de fato esse nosso foco, essa nossa meta, a gente consegue decidir com mais facilidade outras questões da nossa vida. Então, por exemplo, se a sua meta for correr uma maratona em 2026, você sabe que você vai ter, no meio desse caminho, que adequar a sua alimentação, que adequar a sua atividade física, adequar a sua rotina, o seu tempo de trabalho, o seu tempo de treino. Então, são várias decisões que são tomadas a partir de um único objetivo. E a questão é que o ideal é que a gente tenha esse único objetivo. E a gente, tendo esse objetivo, fica mais fácil permear as outras escolhas e as outras decisões. Por que fica mais fácil? É muito simples. Se você deixa o teu objetivo bem claro, e esse bem claro que eu quero dizer, você pode deixar um pôster, um post-it, um papel impresso bem grande na tua frente, ou em algum lugar que você veja todos os dias. Sempre que você se deparar com alguma decisão, algum curso, alguma oportunidade, você vai poder refletir sobre se esse ponto específico vai te levar para perto do seu objetivo principal ou se ele vai te levar para longe do seu objetivo principal. Ou se tanto faz, se não faz diferença. Então fica muito mais fácil você fazer várias outras escolhas e guiar o seu ano para que você realmente atinja esse objetivo. Tá, Kelly, como que a gente faz para criar esse objetivo? Né? Essa é a questão e é por isso que estamos aqui hoje. Né? Eu vejo o objetivo como um farol, sabe? Farol de barco mesmo, aquele que fica lá na ponta, na costa, na ilha, em algum ponto bem grande, e ele emite luz, e ele emite luz 360 graus, ele emite luz para todos os lados. Então não importa se você tá na terra, se você tá no mar, se você tá perto, se você tá longe, a ideia é sempre se voltar para esse ponto específico. Esse farol é o seu objetivo, é para onde você tem que ir. E você precisa encontrar ele, definir onde ele fica no mapa, para só depois você definir o caminho. Então, primeira coisa, defina o seu farol, né? Defina o seu objetivo. Defina um objetivo grande que seja. Ele não precisa ser para 2026, ele pode ser para 2027, para 2028, mas você tem ali um ponto onde você quer chegar. Definiu esse objetivo? Não sabe? Então respira, vamos comigo. Respira, acalma sua mente, acalma o seu coração. Se eu tivesse uma caneta mágica, uma lapiseira mágica, eu tô aqui com minha lapiseira mágica, e você me falasse assim, um objetivo seu, um desejo seu, que essa caneta vai escrever aqui e ela é mágica, então isso vai acontecer.
Qual seria esse objetivo? Tá passando o trem. Eu não vou cortar. Espera um pouco que ele já vai passar. Espero que não pareça muito forte na gravação. Enfim, qual seria o seu objetivo? Aquilo que você realmente quer que aconteça. Pode ser uma coisa muito perto, pode ser uma coisa muito longe, mas pensa. O que você realmente quer conquistar? Onde você quer chegar? O que você quer ser? Quem você quer se tornar? Escreve. Mas escreve com muita clareza, né? Não escreve coisas genéricas. Eu quero ficar rico. Tá, o que é ficar rico para você? Eu quero ter liberdade de tempo. O que é liberdade de tempo para você? Eu quero ficar rico, eu quero ter 5 milhões na minha conta, 1 milhão na minha conta, 2 milhões na minha conta, em investimentos investidos. Eu quero ter liberdade de tempo, então eu quero poder comandar toda a minha agenda e atender ou trabalhar 3 dias na semana, 2 dias na semana. Não quero mais trabalhar, quero ter todo o meu tempo livre. Como que eu faço isso acontecer? Eu quero ter liberdade geográfica. Legal. A liberdade geográfica é poder morar em qualquer lugar. Com o que você precisa trabalhar? Como que precisa ser seu trabalho? Seu trabalho vai ser online, você não vai mais trabalhar, você vai viver de renda passiva, você vai viver de retorno dos investimentos, ou você vai fazer alguma coisa, um livro, alguma coisa que te dê esse retorno, um curso, algo que você não precisa estar lá todos os dias, então você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Defina o mais específico possível, coloque números, coloque medidas, coloque especificidades. Eu quero trabalhar só no período da tarde, porque eu quero ter a manhã inteira para fazer cuidado pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou para academia, eu vou meditar, eu vou correr, eu vou fazer yoga, eu vou ler, eu vou ter um tempo com as minhas amigas, eu vou tomar café. Para algumas pessoas, ter liberdade de tempo é poder parar a hora que for e sair tomar café com uma amiga que aparece do nada na cidade. Para outras, é poder realmente viajar o mundo inteiro e não ter que estar num lugar presencialmente, mas poder usar somente a internet. O que é para você o seu objetivo? Defina o mais específico possível. O que? O que de verdade você quer? Ótimo. Conseguiu definir? Então agora, quanto tempo você precisa para chegar lá? Não vamos na parte racional, mas quanto tempo? Lembra da caneta mágica, a lapiseira mágica. Quando você quer conquistar isso? E aqui eu entro numa pegadinha, por quê? Muitos clientes me respondem, eu quero isso para ontem. Legal, a gente consegue mudar o ontem? A gente consegue ontem ter isso? Se você conseguir, não estou aqui para julgar, né? A sua capacidade vai da sua cabeça, da sua mente. Mas quando? Quando você quer conquistar isso? E aqui um ponto muito importante do quando você quer conquistar isso é também não ser genérico, tá? Por quê? 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 1 mês, 2 meses, nunca chega. 1 ano, 2 anos, 3 meses. O que chega? Dezembro de 2026 chega. Janeiro de 2027, novembro de 2027, eu tô com uma meta com meu marido para novembro de 2027, pra gente conquistar juntos. Então, uma data, ela não muda. Você vai ter esse espaço de tempo para construir isso. Kelly, e se acontecer alguma coisa no meio do caminho, eu tiver que mudar a data? Muda a data. Mas deixa para mudar a data no último caso. Coloca a data. Define o seu farol. Define aonde ele está no espaço-tempo. O que eu quero fazer? Quem eu quero ser? Quando eu quero ser isso? A gente se torna a nossa mudança. A gente não muda do dia para noite, a gente não vira outra pessoa, a gente não conquista outra posição,
do dia para a noite. A gente constrói isso e a gente precisa desse tempo para construir. E eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade ali com a procrastinação. Se eu não tenho uma data limite, a chance é que isso vai se postergando. E eu sempre vou deixando para depois. Então, se você é como eu, coloca data para as coisas. E coloca data para coisas pequenas. E começa a cumprir essas datas pequenas. Esses objetivos pequenos. Para sua mente entender que você cumpre as datas que você definiu na tua vida. E a partir desse momento, você vai ter a data do seu farol. Para você chegar nesse farol. Então, você já tem um lugar específico, pensa, um farol no mundo, ele é um lugar específico, ele tem uma coordenada específica, ele está lá, fisicamente. Você definir quando você vai chegar, você já definiu exatamente o que é o seu farol e quanto tempo você tem para chegar lá. Depois que você define o farol e quanto tempo você tem para chegar lá, ou melhor, que dia você quer chegar lá, que o quanto tempo a gente entra num ano, 2 anos, ad eterno, né? Amanhã sempre vai ser amanhã, amanhã nunca chega. Amanhã é sempre amanhã. Quando vira a noite, vira hoje. É sempre hoje. É hoje que a gente tem para fazer as coisas, é hoje que a gente tem para agir. O amanhã é sempre uma perspectiva, é sempre algo que a gente busca, que a gente vai em direção ao amanhã. Mas a gente não consegue, de fato, transformar o hoje em amanhã. E a gente consegue fazer tudo o que a gente quiser hoje. É hoje que a gente tem para executar tudo, é hoje que a gente tem para fazer as coisas. Nunca é amanhã. Então, não pense em quanto tempo você tem para chegar lá, mas pense em quando você quer chegar no seu farol. Define qual é o seu farol. Define quando você vai chegar lá. E depois? Depois vem uma pegadinha muito importante que a gente às vezes esquece, que é parar e olhar para hoje, pro agora. Que olha, mas a gente está falando do objetivo, a caneta é mágica. A caneta é mágica e a gente está falando do objetivo. Mas se você não souber aonde você está, como que você vai saber para que lado você tem que ir para chegar no seu farol? Você precisa saber se você está no meio do mar, se você está na terra e precisa cruzar uma montanha, se você está em outro continente e precisa pegar um avião. Você tem que saber aonde você está. Quando você pensa em caminho, você sempre tem um lugar de chegada e um lugar de partida. Muita gente fica preso no lugar de partida, muita gente fica preso no lugar de chegada. Você tem que ter os dois pontos para conseguir ligar eles, para conseguir traçar esse caminho. Esse caminho provavelmente não vai ser uma linha reta, né? Já vou abrir aqui, quebrar as expectativas. Não é sempre o mais rápido. Dificilmente a gente vai conseguir pegar um atalho, um avião que nos leve direto para o nosso destino. A gente vai precisar perambular, a gente vai precisar ir às vezes um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e vai ter esse zigue-zague, né? Quem mora em cidades grandes tem essa facilidade quando a gente fala de viajar mesmo, né? Eu moro numa cidade que não é... é uma cidade grande, mas não é uma cidade tão grande. Tô em Curitiba. Se eu quiser ir para os Estados Unidos, provavelmente eu vou ter que ir para São Paulo ou para o Rio e daí para os Estados Unidos. Quando eu fui para o Japão, saí de Curitiba, fui para São Paulo. Na verdade, eu fui para Brasília. Aí eu fui para os Estados Unidos. Aí dos Estados Unidos eu fui para o Japão. Aí eu cheguei em um ponto do Japão e peguei o carro com meu tio e fui para outra cidade do Japão onde estavam meus outros tios. Não é uma linha reta. E quando a gente traça define o nosso farol e quando a gente quer chegar lá, a gente tem que estudar onde eu estou hoje,
E quais são as possibilidades de caminho? Eu vou conseguir pegar uma estrada de chão, eu vou conseguir fazer um trecho a pé, eu vou ter que pegar um carro, eu vou ter que pegar um ônibus. Qual vai ser o meu caminho? E qual estrada eu vou seguir? E como que eu vou fazer para chegar lá? Então, primeiro ponto, definir exatamente qual é o seu farol, aonde você vai chegar. Exatamente. Lembra, coordenada no mapa é um ponto específico. Você precisa definir esse ponto específico. Segundo, o tempo. Que dia você vai chegar no seu farol? Quando no espaço-tempo você vai entrar nesse ponto? Chegar nesse objetivo, chegar no seu farol. Terceiro, onde você está hoje? Aonde você está hoje é essencial para você entender o quarto ponto e definir o quarto ponto, que é o caminho para chegar lá. E muitas vezes você não vai ver o caminho inteiro, você vai conseguir ver o caminho até a próxima cidade, até a próxima etapa. Se o seu farol estiver muito longe e você precisar de 3, 4 anos para chegar lá, às vezes você vai conseguir traçar o mapa até o próximo ano. Às vezes você não consegue ter essa visão tão específica de como vai ser o caminho, porque a gente não vê o caminho inteiro. A gente vai vendo o caminho à medida que a gente percorre ele. A gente pode traçar no mapa, mas a gente só vai conhecer o caminho mesmo quando a gente andar por ele. Então pode ser que você consiga ver o caminho até o próximo mês, ou até a próxima semana, e você vai de semana em semana ajustando a rota em direção ao seu farol, para que você consiga chegar lá. Então, o caminho em si, traçar a rota, não é o essencial para você chegar lá, porque provavelmente a rota vai mudar no meio do caminho. Mas se você tiver o seu farol bem especificado, bem específico, souber exatamente qual é o ponto do mapa, aonde você quer chegar, você pode demorar, você pode dar algumas curvas, você pode ter que contornar uma montanha ou ter que subir a montanha e atravessar ela. Você pode ter que pegar um trecho a pé, um trecho de bicicleta, um trecho de carro, um trecho de ônibus. Você pode ter que ir de cidade em cidade fazendo um zigue-zague, mas você tem noção de qual é a direção para onde você está indo. E se eu fui um pouquinho mais para cima aqui e eu quero chegar aqui, o próximo caminho vai ter que me levar um pouquinho mais para baixo. E às vezes eu passo, então eu volto. E assim eu vou indo e vou chegando lá. Primeiro passo, seu farol. Segundo passo, quando vou chegar no farol. Terceiro passo, onde eu tô hoje. Quarto passo, a minha rota, que pode ser para a próxima semana, pode ser para o próximo mês, pode ser para o próximo ano. Mas eu tenho que definir qual é o meu próximo pedaço desse caminho. E para começar a definir esse primeiro pedaço do caminho, você pode entender quem é você, quem você precisa ser para chegar no farol, no dia específico que você definiu. E qual é o pequeno hábito, qual é a pequena ação que você precisa mudar para chegar lá. Então, às vezes, vou colocar aqui a maratona. A maratona tá na minha cabeça, é porque hoje teve maratona em Curitiba, então eu tô com isso na cabeça. Eu vi algumas pessoas que fizeram a prova e tal. Quero fazer uma maratona. Bom, onde que eu tô hoje? Hoje eu corro 21 quilômetros. Esse é o meu caso. Mas e se você corre 5 quilômetros, já é outro caso. Já parte de outro ponto. Se você corre 10 quilômetros. Se você não corre, o farol é o mesmo. Pode ser que o destino seja o mesmo também, o tempo. Quero fazer uma maratona daqui a um ano na maratona de Curitiba que tem em novembro sempre. Pronto, defini. Maratona de Curitiba daqui a um ano. Eu parti do 21 km, porque eu já fiz 21 km. Então agora eu preciso definir quais são as minhas ações para chegar lá. Por exemplo, minha primeira ação vai ser voltar a correr todos os dias. Eu voltei ontem a correr todos os dias. Eu tô gravando num domingo, tá, gente?
Eu sei que não vai sair no ar no domingo esse vídeo, mas eu tô gravando no domingo, então eu tô assumindo que é domingo. Comecei ontem, né? Fiquei aí um ano, mais de um ano e meio, 1 ano e 10 meses e um pouquinho correndo todos os dias. Fiz uma pequena pausa ali de 1 semana e meia e voltei ontem. Pronto, eu preciso correr todos os dias para eu chegar lá. Esse é o meu primeiro passo, voltar a correr todos os dias. Segundo passo, procurar uma planilha de treino. Terceiro passo, me alimentar melhor. Eu preciso fazer tudo isso agora? Não, eu posso definir isso por tempo. Vou voltar a correr todos os dias e ver como é que eu me sinto. Primeiro ponto. Daqui a um mês eu posso pegar uma planilha de treino, contratar um assessor e tudo mais. Beleza. Aí provavelmente quando os treinos forem ficando mais intensos, eu vou sentir falta da parte da alimentação. Opa, então lá por maio eu vou rever a parte da alimentação. Vou fazer um plano alimentar com uma nutricionista de maio até novembro do ano que vem, para fazer a maratona especificamente. Beleza. E vamos supor que no meio do caminho eu me machuque. Então talvez eu tenha que colocar uma FIS no meio do caminho, talvez eu tenha que parar os treinos, recomeçar os treinos. Não sei. Não tem como você ver o caminho inteiro. À medida que você vai percorrendo o caminho, você vai entendendo como ele se constrói e vendo o que acontece. Vai que no meio do caminho tem um McDonald's, eu resolvo quebrar todos os pontos e falar, não, hoje eu não quero mais fazer nada, eu só quero comer o McDonald's. Vai saber. A gente não tem como saber. Porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar no caminho, com certeza. A não ser que a gente se coloque nesse caminho e comece a percorrer ele. Então, quer traçar um plano para 2026? Quer definir uma meta para 2026? Vamos lá. Para fechar aqui com vocês. Repetindo, você vai definir o seu farol. Ele não precisa ser para 2026, ele pode ser para 2030. Define o seu farol. Define quando você vai chegar no seu farol. Para você chegar no seu farol em 2030, vamos supor que você define. A gente não tem como saber, tá? Então é tudo decisão. Você decide e assume isso como verdade na sua vida. E caminha a partir daí. Então você define que você divide lá em 4 partes, mais ou menos, e você define que a primeira parte você tem que fechar até dezembro de 2026. Beleza? Então já definimos. Dezembro de 2026, eu vou chegar no 1/4 do caminho para o meu farol. Definiu a meta para 2026. E agora? Para eu chegar em 2026, a gente está em novembro, final de novembro. O que eu posso começar a fazer hoje para, no final de 2026, estar nesse ponto intermediário? Qual é o meu ponto? Como eu vou chegar lá? O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer essa semana? Qual hábito eu posso colocar na minha vida que vai me deixar um pouquinho mais perto de quem eu quero ser no final de 2026? É um hábito? É uma rotina? É uma mudança de trabalho? É uma mudança de vida? É uma mudança de pensamento, de atitude? É conseguir definir? Que às vezes eu tô até aqui patinando porque eu nunca consegui definir de verdade o que eu quero. E daí você vai buscar os meios para chegar lá. Pode ser que o seu primeiro passo seja descobrir o que eu preciso fazer para chegar lá. Porque às vezes eu não sei. Aliás, muitas vezes a gente não sabe. A gente fica ali na cabeça matutando, mas olha, o meu primeiro passo vai ser em dezembro definir quem eu preciso ser em 2016, no final de 2016, e quem eu sou hoje e como que eu vou mudar daqui para cá. Eu vou mudar meus hábitos, eu vou contratar um coaching, eu vou contratar uma mentoria, o que eu preciso fazer? Define seu primeiro passo. Se tá na dúvida, define que você vai definir, que você vai escolher isso e se dá 1 semana no máximo para fazer essa pesquisa geral e começar de fato a mudança na sua vida, né? Eu
vi uma frase esses dias, não sei de quem é, eu vi no Instagram de uma amiga minha, de ação em ação a gente gera transformação. Ou seja, para você transformar qualquer coisa, para você percorrer qualquer caminho, você precisa agir. Qual vai ser o seu primeiro passo? Me conta aqui nos comentários se você gostou desse vídeo e qual vai ser esse seu farol. Me conta qual é o seu farol e qual é o seu primeiro passo. Qual vai ser essa primeira ação que você vai, esse primeiro passo, essa primeira ação, essa primeira mudança que você vai trazer para a sua vida ainda esse mês, em novembro, para chegar no seu farol, para chegar no seu objetivo de 2026. Foi muito bom, né, estar aqui com vocês. Eu tô gostando de fazer esses vídeos, espero que vocês estejam gostando também. Então, se você gostou, deixa seu like, curte, gente. Quando a gente curte, o YouTube acha que a gente ele manda para mais gente. Então ajuda aí, curte o vídeo, assiste, curte. E se você acha que isso pode ajudar alguém de alguma forma, também comenta aí, comenta não, envia para algum amigo, para alguém que você goste, que vai fazer sentido. E se de alguma forma você precisar de mais ajuda, você precisar de ajuda para conseguir definir esse objetivo, eu faço uma sessão de clareza plena, que é uma sessão de 1 hora, 1 hora e meia no máximo, que a gente senta e define junto o teu objetivo, o que você precisa fazer, não os passos, o objetivo. A gente chega no teu farol, a gente define no mapa mundi onde está o seu farol. E você sai dessa reunião com essa clareza plena de qual é o objetivo que você quer atingir, quando você quer atingir ele. E isso vai te ajudar a fazer essa rota e chegar lá. Então é isso, deixa o seu like e até o próximo